Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e tô resolvendo exercícios de forças em trajetórias curvilíneas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na figura a seguir, o fio ideal prende uma partícula de massa m a uma haste vertical presa a um disco horizontal que gira com velocidade angular w constante. A distância do eixo de rotação do disco ao centro da partícula é igual a 0,1 raiz de 3 metros. Qual a velocidade angular do disco? Então, a primeira coisa que a gente pode analisar é o seguinte. Quando esse sistema começa a girar, essa bolinha, né, ela acaba levantando e formando um ângulo de 60 graus com a haste. E aí, a gente sabe que esse fio aqui, ele acaba fazendo uma força de tração na minha bolinha, né? O fio se estica e ele fica segurando a bolinha. A bolinha, por si só, ela está no campo gravitacional da Terra. Então, ela tem peso, certo? Para a gente analisar esse movimento, a gente tem que lembrar o seguinte, que como é um movimento circular, a resultante das forças que atuam na bolinha, ela vai ser apontada para o centro dessa trajetória. Então, essa aqui é a força centrípeta. Então, a ideia aqui é o seguinte, nesse momento aqui, eu vou fazer a projeção da tração para o eixo Y e para o eixo X. Então, ali a gente vai ter exatamente nessa direção aqui, seria a minha tração no eixo Y, e para cá eu vou ter a minha tração no eixo X. Beleza? Uma coisa que é muito importante é a gente determinar aonde esse ângulo vai estar aqui no meu eixo cartesiano. Então eu posso lembrar, eu gosto muito de falar assim, ó, lembra do Z, faz um Z. Ó, olha a letra Z aqui, ó. Tá vendo a letra Z aqui? Um Z. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo, então aqui é igual a 60 graus, tá? Eu vou pegar essa figura e vou tirar daqui porque está muito rabiscado. Então você pode notar que a minha figura, ela ficou assim, ó. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, né? A tração que era aqui, ela ficou nesse sentido aqui como TY, né? E aqui como TX. A força centrípeta, ela também está aqui. E por último, a gente tem o peso para cá. Analisando isso aqui, a gente pode dizer o seguinte, como a bolinha ela vai estar em equilíbrio, ela não vai estar oscilando nem no sentido horizontal, nem no sentido vertical, né? Ela vai estar simplesmente girando de uma forma uniforme, a gente pode chegar a duas conclusões, de que o meu Tx ele vai ser igual à minha força centrípeta e o meu Ty ele vai ser igual ao peso, né? Vai ocorrer um equilíbrio entre eles. Agora veja bem, lembra dessa dica importante, tá? Quando o ângulo é formado com o eixo do y, o eixo y ele vira eixo do cosseno e o eixo do x vira o eixo do seno. Então, eu posso chegar à conclusão de que o valor do meu TY vai ser o T projetado no eixo do cosseno, tá? Como é 60 graus, eu vou falar que é cosseno de 60. Vamos de novo, ó. O meu TX, ele foi projetado no eixo do X, então é T projetado no eixo do seno.
certo? Então, isso aqui são coisas importantes que a gente tem que analisar no problema antes de resolver. Agora, presta atenção. Eu não falei que Tx é igual à força centrípeta e Tx não é igual a T seno do ângulo? Então, a gente pode dizer o seguinte, olha só, que T seno de 60 vai ser igual à força centrípeta. Arrumando isso aqui, isolando o T, né? Eu sei que T vai ser igual à força centrípeta divididos pelo seno de 60, tá? A mesma coisa eu vou fazer com o meu TY. O meu TY não é igual ao peso? E TY não é igual a T cosseno do ângulo? Então eu vou dizer assim, ó, que T cosseno de 60 vai ser igual ao peso. Ou seja, T vai ser igual ao peso divididos pelo cosseno de 60, certo? Como a tração ela é igual, né? A gente sabe que é a mesma tração, a gente só fez a projeção dela, eu posso escrever que força centrípeta divididos pelo seno de 60 vai ser igual ao peso divididos pelo cosseno de 60. Então, é mais conveniente a gente escrever o seguinte, ó, que seno de 60 divididos pelo cosseno de 60, o que eu fiz? Eu vou trocar de lugar, ó. O seno eu vou subir, o peso eu vou descer. Então, vai ficar seno de 60 sobre cosseno de 60 vai ser igual a força centrípeta divididos pelo peso. Tá? Por que eu fiz isso? Porque está sendo conveniente para mim, porque seno sobre cosseno é a tangente de 60. Então, a tangente de 60 vai ser igual à força centrípeta divididos pelo peso. Agora eu vou desenvolver essa relação de força centrípeta sobre peso. Vê se eu posso escrever assim, ó. Tangente de 60 vai ser igual. Força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado divididos pelo raio. E peso é igual a mg. Então, eu posso dizer que a tangente de 60 vai ser igual a, repete a primeira, porque é uma fração, não é? Que está divididos por um número. Aqui é multiplicado, né? Ó, repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, fica dessa forma. Simplifica-se as massas, eu sei que a tangente de 60 vai ser igual a velocidade ao quadrado divididos por RG. Então, essa aqui é a relação que eu obtive a partir da projeção do vetor tração. Tá? Vou colocar ela aqui, ó. Tangente de 60 é igual a V ao quadrado divididos por RG, certo? Agora, veja bem, o problema, ele falou que a massa vale M, mas a massa foi cancelada, então não vai importar para a gente. Mas o cara está falando de velocidade angular, e é exatamente o que ele quer, ó. Ele quer que a gente determine a velocidade angular. Então, eu tenho que lembrar lá do movimento circular, tá? Eu gosto muito de falar assim, para obter o angular, pega o linear e divido pelo raio. Então, veja bem, para obter a velocidade angular, eu vou pegar a velocidade linear e divido pelo raio. Então, sempre que eu for dividir a grandeza aqui pelo raio, eu vou obter o correspondente dela no movimento circular. Então, se eu estou dividindo a velocidade pelo raio, eu vou obter a velocidade angular. Então, a gente sabe que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Agora, eu vou substituir o V por velocidade angular vezes o raio. Então, vai ficar assim, ó. Tangente de 60 vai ser velocidade angular vezes o raio ao quadrado divididos pelo raio vezes a gravidade. Então, eu sei que a tangente de 60 vai ser velocidade angular ao quadrado vezes r ao quadrado
divididos por raio vezes a gravidade. Simplifico um raio dali com um raio daqui. Eu sei que a tangente de 60 graus vai ser igual a velocidade angular vezes o raio divididos pela gravidade. Certo? Aí, então, como ele quer a velocidade angular, é só eu isolar a velocidade angular. Fica velocidade angular ao quadrado vai ser gravidade vezes tangente de 60, tudo isso divididos pelo raio. Ou seja, se a gente for pensar na velocidade ao quadrado, eu posso escrever como raiz quadrada desse termo todo aqui. Então, agora eu consigo determinar a minha velocidade angular. Gravidade a gente sabe que é 10. Tangente de 60, eu sei que é raiz de 3. Tudo isso divididos pelo raio. O raio é a distância que ele deu do centro do disco até onde que está a bolota, que vale 0,1 raiz de 3. Então, aqui vai ser o quê? 0,1 vezes raiz de 3. Então, a gente simplifica raiz de 3 com raiz de 3. Isso aqui vai ficar 10 divididos por 0,1. É a mesma coisa que raiz de 100, ou seja, a velocidade angular vai ser de 10 radiano por segundo, certo? Então, 10 radiano por segundo, a resposta está na letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.